É isso aí, meus urubus interativos e interativas. O meu muito boa noite pra você que tá ligado. Sabe que a gente tem um encontro marcado às 8 horas da noite todos os dias pra trazer o resumão de tudo que aconteceu no dia do Rubro Negro. Enquanto você vai ficando com essas belíssimas imagens, eu quero agradecer demais a você, meu interativo e minha interativa, por estar ajudando a gente. Graças a vocês, nós conseguimos novamente remonetizar o nosso canal e agora o YouTube tá dando aquela famosa moral pra gente iniciar os nossos trabalhos. Lembrando que nada disso poderia ter acontecido se não fosse a tua ajuda, o teu like, a tua inscrição e o teu compartilhamento. Então, se você quer ver cada vez mais qualidade aqui no Urubu Interativo, cada vez mais conteúdos exclusivos, não deixa de deixar o teu like e se inscrever no vídeo, porque vai ajudar a gente demais. Vamos para as notícias enquanto você vai vendo aí. O Flamengo se reapresentou nesta terça-feira e concluiu já verdadeiramente quem será o elenco que vai para a partida contra o Deportivo Táchira pela Libertadores. Léo Pereira treina e pode viajar com o elenco após o grande susto que todo torcedor rubro-negro teve no último sábado contra a equipe do Internacional. Léo Pereira, que sentiu muitas dores no joelho após a pancada forte no joelho pelo lado direito sofrido diante o Internacional do Brasileirão. Você tá vendo as imagens aí do Léo Pereira, mas os exames não apontaram nenhum tipo de lesão. O jogador treinou com o grupo nesta terça e poderá ser relacionado para pegar o Deportivo Táchira pela Libertadores. Outro nome que daqui a pouco a gente vai falar é do cara que passou aí, nosso querido Pedro. E já a gente tem muita atualização para trazer para você, meu amigo rubro-negro e minha amiga rubro-negra. O Flamengo tá seguindo a sua preparação na estreia da Libertadores contra o Deportivo Táchira. No treino desta terça-feira, o Léo Pereira trabalhou com o restante do elenco, como a gente já disse, e deve estar disponível para o duelo de quinta. Ele era dúvida depois do choque. Além de Léo Pereira, o Flamengo também monitora a situação de Gerson e Jorge André Arrascaeta. O volante sofre com algumas dores musculares e dará o veredito final sobre a relação dos jogadores que viajarão para a estreia da Libertadores após a atividade. Além do Léo Pereira e desses dois jogadores, o Flamengo também tem a tendência que a dupla possa ficar de fora. Então o mais importante disso tudo é a volta do Léo Pereira para esse aí que também está na tela, técnico Felipe Luiz. Então é de muita importância que o jogador continue no Flamengo e também consiga jogar pela Libertadores, tendo em vista que é um jogo extremamente importante fora de casa. O atacante do Flamengo, Bruno Henrique, faz acordo com a justiça e encerra antigo processo. Do que você tá falando, Matheus? O jogador do mais querido fechou um acordo judicial e evitou uma ação penal, mas ainda ele é alvo de investigação sobre a manipulação das apostas. Lembra daquele ocorrido que o Bruno Henrique estava com uma abertura dentro da CPI das apostas? Isso se deu e se encerrou o processo judicial que estava investigando o jogador do Flamengo por falsidade ideológica e uso de documento falso. O caso teve início em março de 2020, quando o jogador foi parado em uma blitz da Lei Seca, na zona oeste do Rio de Janeiro, e apresentou uma carteira de habilitação, uma CNH, irregular. Além disso, o atleta recusou a realizar o teste do bafômetro e levou à abertura de um inquérito policial. Para evitar uma ação penal mais severa, Bruno Henrique fechou um acordo judicial em abril de 2022, comprometendo a se pagar R$100 mil e realizar doações a 4 ONGs. A resolução do caso foi oficializada pela 36ª Vara Criminal de Justiça. A investigação apontava várias irregularidades, mas nenhuma conseguiu chegar ao jogador. Vamos falar sobre Jorginho, porque o jogador está muito perto de acertar com o Flamengo e daqui a pouco a gente vai falar dele. O Pedro, nosso P9, que também pode estar de volta ao Flamengo nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. E o Jorginho, na verdade, o jornalista, segundo informações, o jornalista Mansur trouxe aí uma aspas muito interessante. Para quem não sabe, o Jorginho está muito perto de fechar com o Flamengo, segundo algumas informações de alguns amigos e colegas da imprensa. O jogador já parou todas as arestas, sua vinda ao Rio de Janeiro foi muito importante para que ele pudesse fechar com o Flamengo, e agora o jornalista Carlos Mansur disse bem claro em um dos programas televisivos falando sobre esporte, que ele disse, olha, o Jorginho e o Pulgar é um jogador que pode ter um impacto muito grande dentro do elenco do Flamengo. Eu acho que ele pode até, por exemplo, jogar junto ao Pulgar, não necessariamente como uma alternativa para o volante chileno. O Felipe usa muito, constrói com 2 volantes
e ficam por trás da jogada em boa parte do tempo. E o Jorginho tem como uma das grandes características uma capacidade de passe muito boa e uma construção muito interessante, disse o Mansur. Ou seja, vamos torcer para que tudo aconteça e o Jorginho acabe fechando verdadeiramente com o Flamengo. E aí sim, a gente vai ver mais um craque em ação pelo Mengão. O Flamengo fará reciprocidade com clubes que aumentam o valor do ingresso para a equipe visitante, ou seja, quando o Flamengo joga fora de casa. Os torcedores do Mengão sofreram em diversas oportunidades com bilhetes mais caros para acompanharem uma partida fora do Rio de Janeiro. A diretoria do Flamengo anunciou a mudança da política de venda de ingressos para os torcedores visitantes no Campeonato Brasileiro. A partir de agora, o clube cobrará da torcida adversária o mesmo valor que for exigido nos jogos do Flamengo pelo lado de casa. A decisão foi tomada após o Vitória definir o preço de R$200 pelo ingresso para os flamenguistas no Barradão na segunda rodada do Brasileirão. Como resposta, o Flamengo aplicará o mesmo valor para os torcedores baianos no jogo do segundo turno no Maracanã. E tá certíssimo. Tá, toda a equipe do Flamengo, o BAP, todas essas pessoas que tomam conta do dia a dia do clube estão certíssimos. O Flamengo é o trem pagador e verdadeiramente sabe que podem fazer renda com o Flamengo. E isso o BAP não tá aceitando. O Flamengo tem que ganhar o seu, mas também não tem que tirar do torcedor. Gerson não treina com o grupo e pode ser desfalque para o Flamengo na Libertadores. O medo mais querido segue sentindo incômodo na coxa esquerda e por isso faz trabalhos no campo acompanhado pela fisioterapia. O Flamengo volta a campo nesta quinta-feira contra o Deportivo Táchira, a gente já falou aqui no início do nosso vídeo, e o mais querido pode ter um importante desfalque, que é Gerson. O camisa 8 treinou novamente separado do grupo e quase não tem chances de integrar o plantel que viajará para São Cristóbal. Segundo informações do portal GE, o Gerson foi a campo no Ninho do Urubu apenas para realizar trabalhos específicos, assim como na segunda, dia 31. Apesar da lista de relacionados para a partida ser divulgada somente na quarta, o camisa 8 deve permanecer no Rio de Janeiro. O incômodo da coxa do Gerson, na verdade, foi numa partida da seleção brasileira contra a Colômbia na data FIFA. Apesar de não ter tido lesão constatada, o jogador vem sentindo bastante dores. E é muito importante a gente falar isso porque verdadeiramente o Flamengo agora vai ter que priorizar alguns atletas, porque 100% dos jogadores não podem estar presentes verdadeiramente por causa da data FIFA. E o Flamengo tem que aparar todas essas arestas possíveis, porque literalmente o Flamengo só pode ter os jogadores hoje com o fato e a importância que eles merecem se estiverem 100%. Um jogador que vai jogar na data FIFA e acaba distinguindo aí ou acaba queimando o Flamengo, na verdade, ou atrasando o Flamengo, não tá conseguindo render muito bem. Pra gente encerrar, eu falei que a gente ia falar sobre ele que tá aí na tela, o P9, Pedro, que comemorou a sua reintegração ao elenco do Flamengo e mandou um recado para a nação rubro-negra. O atacante do mais querido saiu da lista de lesionados, não faz mais parte do DM do clube e foi reintegrado ao plantel rubro-negro nesta segunda-feira, dia 31, podendo estar em abril estreando novamente pelo Flamengo depois de todas as suas lesões. Abre aspas para o nosso atacante P9. Disse assim ele, de volta, estava com saudade de estar junto a todos, somente agradecer a Deus. Alegrem-se sempre, orem constantemente, deem graças às suas circunstâncias. E aí ele colocou um versículo bíblico aqui, escreveu Pedro na publicação, que informou aos torcedores rubro-negros a sua volta ao Flamengo. Vale lembrar que o Pedro não atua pelo Flamengo desde setembro de 2024, quando sofreu uma grave lesão no joelho a serviço da seleção brasileira, mais uma vez a seleção brasileira atrapalhando o Flamengo. Durante todos esses meses o camisa 9 passou por diversas etapas, dando inícios até o que voltaria aos gramados antes do planejado. Isso que foi uma notícia muito importante. O foco está no próximo jogo e apesar do Pedro já ter sido reintegrado ao elenco, o atacante não será relacionado para o jogo da Libertadores contra o Deportivo Táchira na quinta-feira, às 9h30 da noite. Galera, a gente vai ficando por aqui. Vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever, porque é muito importante pra gente. E mais uma vez, vê se você tá inscrito, porque o YouTube tem tirado a inscrição de muitas pessoas. Tá gostando do conteúdo do Urubu Interativo? Pega esse link, compartilha, manda nos grupos de Flamengo e fala que a gente tem um informativo todo dia, 8 horas da noite, trazendo todas as informações do mais querido pra você. E mais uma vez, a todos que estão aqui, os interativos e interativas, o meu muito obrigado por vocês terem conseguido bater todas as metas que a gente vem pedindo e conseguirem fazer voltar ativa o nosso canal. E a gente vai ficando por aqui e temos um encontro marcado amanhã, às 8 da noite. Tamo junto e saudações rubro-negras!